Não, eu acho que isso é claro até, né? Sabe que quando eu falo que o Clássico Grenal, a derrota é boa pro Grêmio, acho que o Pedro concorda comigo, olhando em linhas gerais. É claro que ninguém quer perder, né, Pedro? Tu queria ganhar o Grenal. Mas eu entendi o que tu quis dizer. Olhando pro resultado é melhor, sabe por quê? Porque me parece que o Grenal foi a gota d'água, tá? Pro Renato. Foi a gota d'água. Porque muitos ainda estavam na dúvida. Muitos pensavam assim, talvez seja melhor o Renato sair, mas sem muita convicção. Se ganhasse ia mudar tudo, eu tenho certeza. Uma vitória em Grenal, né? Como dizia Ibsen Pinheiro, ela desarruma a casa e arruma a casa, não é isso? Sem dúvida. Só que a casa do Grêmio já tá bagunçada, ela estaria ainda mais bagunçada. Só que se o Grêmio ficou ainda mais bagunçado, mas se o Grêmio ganhasse, o Grêmio organizaria a sua casa e todo mundo falaria, pronto, ganhou o Grenal, calma, realmente é enchente. Muda todo o cenário. Quando o Grêmio ganhou do Fluminense na Libertadores não jogando nada, todo mundo abraçou o Renato. Então o resultado ele sempre fala mais alto do que o desempenho. Só que mais uma vez o desempenho foi péssimo e a derrota veio também. Aliás, fazia muito tempo que o Grêmio não perdia 4 clássicos em sequência, né? Tem mais isso. Então eu acho que o Grenal, ele mostrou realmente que acabou o ciclo do Renato. Hoje o presidente ele tá praticamente sozinho, tá contra a parede. Para o Renato ficar no que vem, primeiro que o próprio Renato tem que querer. Os indicativos apontam que ele não quer. Segundo, o presidente teria que dar um grande carteiraço. O presidente teria que dizer sozinho assim, não, contra tudo e contra todos. Eu mando e eu vou ficar com o Renato, vou contra todo mundo, contra a torcida também. Então hoje, torcedor do Grêmio que quer a saída do Renato, essa derrota no Grenal, ela contou muito, ela aproximou muito o Renato. Tem coisas assim, ó, tem coisas que também a gente tem que trazer e tem que ser ditas aqui nos Donos da Bola, que eu acho que penso que os telespectadores que torcem pro Grêmio precisam saber, tá? E tá aqui uma informação. Os jogadores não suportam mais o Renato. Os jogadores do Grêmio cansaram. Uma das características de uruguaios, chilenos, estrangeiros de modo geral, é uma característica dos jogadores de futebol estrangeiros que jogam aqui, e já há décadas que isso acontece, especialmente os argentinos, os uruguaios e os chilenos. Eles gostam de trabalhar, são os primeiros a chegar no CT. Estou falando alguma inverdade aqui, Alexandre? Não. Eles chegam, são os primeiros a chegar no CT, são os primeiros a querer trabalhar. Os últimos que estavam comprando o discurso do Renato já não estão comprando mais. Já não estão comprando mais. O Renato está, assim como o presidente Guerra está sozinho na posição dele, o Renato está também ilhado. Os pouquíssimos jogadores que ele tinha sob comando, sob a batuta, os caras já não estão mais comprando este barulho. Isso aí, pelo menos para mim, ficou muito claro no jogo. Porque além da desorganização, as individualidades, quando precisaram, não fizeram. Não, e tem um ponto, né, cara, quando tu fala esse negócio aí, essa informação, né, do vestiário e tal, começa a ficar vergonhoso para o atleta. Sim. Né? Porque ele acaba perdendo jogos e tal, tá ali disputando possibilidade de cair para segunda divisão, manter na Série A e tal. Só que, cara, perder esse Grenal faz com que eles não saiam para jantar, faz com que eles fiquem reclusos. O filho no colégio sofre. O filho no colégio sofre. Depende. Né? Se tu estiver no Rio de Janeiro, tá tranquilo. Ah, não, claro. Não, tá falando, beleza. Não viver o ambiente. Mas eu tô falando do Guimarães é não viver o ambiente, não estar aqui. Mas o Guimarães, quer ver? Aconteceu algo no Grenal, na entrevista coletiva, tá? Que fortaleceu algo que o Bruno Soares vem defendendo há algumas semanas aqui no programa e que tu, em determinado momento, não defendia. Tu, em determinado momento, defendia aqui que a narrativa do Renato era muito forte ainda perante o torcedor. O Renato usou uma frase na entrevista coletiva, que em outros tempos ele seria ovacionado pela torcida do Grêmio, que é o Inter não ganha títulos, o Inter se contenta em ganhar Grenal. Em outros tempos, essa frase seria comprada de imediato pela torcida do Grêmio, e não foi. É porque o cara que eu acho que isso é emblemático. Sabe o que é? Mais ou menos. A corneta, é emblemático. Olha só, a corneta entre gremistas e colorados, tá? Por exemplo, assim, ganhou o Grenal, mas e taça? Velho, ganhei a taça Grenal, sim, porque eu quero ganhar a Grenal, nem que seja de bafo, de figurinha. Eu quero ganhar para o ímpar do Grêmio. Eu não quero perder para o Pedro Espinosa em nada.
porque a minha rivalidade com o Grêmio, ela é superlativa a qualquer campeonato. Ela é um campeonato à parte. Eu ainda não... Então, o cara que quer cornetear, esse cara quer cornetear porque ele não tem mais argumento. Aí ele argumenta isso. Ai, em taça. Velho, para de ser idiota, porque simplesmente é o seguinte, a rivalidade Grenal é uma taça. Tu ganhar clássicos. Olha o que foi o Inter colocando no mosaico 3D 79 anos de paternidade. Tu acha que o gremista não quer tirar isso? É que esse ponto, Carlos, de entender a importância do Grenal, o Renato sabe mais do que ninguém. Pô. Durante um bom período no Grêmio, o que sustentava o Renato era ganhar gauchão e ganhar Grenal. Ganhar gauchão, claro. Mas é que Bruno... Pra fora. Ele jogou pra torcida pra ver assim, vamos ver como é que eu tô. Aí ele viu que ele tá bem. Esse é o ponto, esse é o ponto. Claro. Comigo, porque eu ainda... Em outros tempos, ok, seria ovacionado. Eu juro, Bruno, juro que não é por causa de... Pra ter debate, essas coisas, eu juro pra vocês, tá? Que eu ainda não sei se realmente a fala do Renato ela é totalmente desprezada pela torcida. A torcida terminou o jogo em peso, cantando o hino do clube. Mas pelo clube, não pelo clube. Ok, pode ser pelo clube. Pelo clube, eu não sei ainda. Eu não sei ainda, Bruno. E outra, o Grêmio ainda tem um campeonato que não cair. Eu posso estar errado, juro. Se a torcida joga a toalha agora, já era Guimarães. Gamba. A demonstração do torcedor no Beira-Rio é o seguinte, a gente vai ficar junto até o final. Eu não sei, Gamba, se o Renato ainda se o Renato se transformou num cara totalmente ineficaz na sua narrativa. Não sei, eu ainda não tenho essa ideia pronta e continuo achando que a narrativa do Renato, Pedro, ainda funciona para algumas pessoas, sim. Sabe por que a torcida... Sabe por que a torcida do Grêmio... Sabe por que a torcida do Grêmio cantava depois do Grenal? Sabe o que motivou o cântico? Não. Matemática. 3. É isso. 3. É o campeonato que o Grêmio tem. Não. 3 pontos. Se o Grenal tivesse definido a volta do Grêmio para a zona de rebaixamento, não tinha canto. Digamos que 3 pontos definiram o que o Grêmio ainda pode respirar. Se o Grêmio estivesse na zona de rebaixamento por causa do Grenal, não tinha cântico, não tinha essa coletiva ridícula do Renato depois do jogo, não tinha esse discurso muito fraco do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, depois do jogo. Entendeu? Não teria tido nada disso. O Grêmio se salva por 3 pontos depois do Grenal. Só por isso. São 2 pontos. Só por isso. Se, digamos,